Quando a gente pensa no Brasil, a gente pensa em carnaval, pensa nos rituais de candomblé, não é? É uma vibração religiosa que está por toda a parte. Mas de onde veio tudo isso? Como é que essa mistura tão única de crenças, de rituais, de tradições, como é que ela se formou? É exatamente essa jornada espiritual que vamos desvendar agora para entender como a nação foi moldada. O nosso caminho vai ser o seguinte: a gente começa lá atrás, vendo como era o mundo das crenças por aqui antes de tudo. Depois, mergulhamos no impacto da chegada da cruz e da espada. Em seguida, vamos ver como houve resistência e um sincretismo incrível. Aí, o surgimento de novas fés e, com elas, novas tensões. E, por fim, a gente chega no Brasil de hoje, esse verdadeiro mosaico religioso. Então, vamos lá. Primeira parada. É muito importante entender uma coisa. Antes de 1500, o território que hoje é o Brasil não era um vazio espiritual, de jeito nenhum. Pelo contrário, era um lugar imenso, pulsando com uma diversidade de visões de mundo que é até difícil de imaginar hoje em dia. Pensa só, a gente está falando de milhões de pessoas, divididas em centenas de culturas e línguas diferentes. No litoral, por exemplo, tínhamos os povos do tronco Tupi-Guarani, vivendo em suas aldeias, cultivando mandioca, milho. Lá na Foz do Amazonas, a cultura marajoara impressionava com sua cerâmica super sofisticada. Mas o ponto-chave, o que conectava todos eles, era que a espiritualidade estava totalmente ligada à natureza. Seus rituais buscavam harmonia com o universo e honravam os ancestrais. Era uma conexão profunda. E então, tudo muda. Em 1500, esse mundo colide com outro. A chegada dos portugueses não foi apenas uma conquista por terras, por riquezas. Foi, e talvez principalmente, uma conquista de almas. A cruz veio de mãos dadas com a espada. E o projeto era muito claro. Olha só a cronologia. Em 1500, Cabral chega. Menos de 50 anos depois, em 1549, já estão desembarcando os primeiros missionários jesuítas, junto com a estrutura oficial do governo português. A missão tinha dois lados inseparáveis: colonizar o território e converter a população local ao catolicismo. E qual era a ideologia que justificava isso tudo? O nome é etnocentrismo. Basicamente, é a crença de que a sua própria cultura e religião são superiores. A visão europeia da época olhava para toda a riqueza espiritual dos povos nativos e enxergava apenas algo atrasado ou selvagem. E essa ideia serviu como justificativa moral para tentar apagar crenças milenares e impor o cristianismo. E para executar essa missão, a coroa portuguesa tinha uma ferramenta muito poderosa, o padroado. Pensa nisso como um acordo especial com o Vaticano. O rei de Portugal financiava toda a estrutura da igreja na colônia, desde a construção de capelas até o salário dos padres. E, em troca, ele tinha controle total. Ele nomeava bispos, decidia quais ordens do Papa valiam por aqui. Na prática, a igreja era um braço do Estado. Mas a história nunca é de um lado só, não é mesmo? Não foi só imposição. Agora, a gente vai ver a resposta dos povos indígenas e, mais tarde, dos africanos escravizados. Porque eles não aceitaram tudo passivamente. Eles resistiram, se adaptaram e, nesse processo, criaram algo totalmente novo. Então fica a pergunta: diante de uma repressão tão sistemática, como é que as crenças nativas e africanas conseguiram sobreviver? A resposta está numa estratégia brilhante de fusão cultural e religiosa. Essa estratégia tem um nome: sincretismo religioso. É a mistura, a fusão de elementos de diferentes fés. No contexto do Brasil colonial, isso foi uma tática de sobrevivência. Ao associar suas divindades e rituais aos santos e cerimônias católicas, os povos oprimidos podiam continuar praticando suas crenças em segredo, bem debaixo do nariz dos colonizadores. E essa estratégia funcionava de uma forma genial. Por exemplo, a devoção a Iemanjá, a rainha do mar, continuava sob o disfarce da veneração a Nossa Senhora dos Navegantes. Oxóssi, o orixá das matas e da caça, era associado a São Sebastião. E Ogum, o poderoso orixá da guerra e do ferro, era cultuado na figura de São Jorge. Era uma forma brilhante de preservar a identidade e a fé. Bem, por séculos o catolicismo reinou absoluto, pelo menos na superfície. Mas a partir do século XIX, essa hegemonia começou a ser desafiada, abrindo espaço para novas crenças e, claro, novas tensões. As primeiras rachaduras surgiram bem cedo, com as tentativas de colonização protestante que acabaram fracassando.
Mas o momento decisivo foi a abertura dos portos, em 1808, que trouxe imigrantes europeus com suas próprias fés. O golpe final na aliança entre Igreja e Estado veio na década de 1870, com a famosa Questão Religiosa, um conflito aberto entre Dom Pedro II e a Igreja sobre a maçonaria, que desgastou profundamente essa relação. E não era só o protestantismo, não. Outras correntes, como o espiritismo, que chegou da França, também ganharam espaço e atraíram muita gente, especialmente parte da elite, que se interessava por aquelas ideias que misturavam ciência, filosofia e religião. O cenário estava mudando, e rápido. E essa transição toda nos leva à reta final, que culmina no Brasil que a gente conhece hoje. A queda do Império e a chegada da República não foram apenas uma mudança política, foram uma verdadeira revolução religiosa. O ano-chave aqui é 1891. Com a primeira Constituição da República, uma mudança gigantesca acontece. O Brasil se torna oficialmente um Estado laico. Isso significa que o catolicismo deixou de ser a religião oficial. E essa separação formal entre Igreja e Estado foi o que abriu as portas para que a pluralidade religiosa que já existia de forma mais discreta pudesse finalmente florescer abertamente. E aqui vem uma ironia da história. A gente podia pensar que, perdendo o status de religião oficial, a Igreja Católica ia enfraquecer, certo? Pois aconteceu exatamente o contrário. Livre das amarras do padroado e do controle do Estado, a Igreja ganhou autonomia para se organizar e crescer por conta própria como nunca antes. Os números são impressionantes. Em quase 300 anos de colônia e império, com o Estado no controle, foram criadas apenas 12 dioceses. Agora, nos primeiros 30 anos da República, com a Igreja livre, foram criadas 46 novas dioceses. Foi uma explosão de crescimento. A liberdade, no fim das contas, fortaleceu a instituição. Ufa, que trajetória, hein? De um mundo de crenças nativas, passando por uma longa era de imposição e resistência, até chegar a este complexo mosaico de fés. A história mostra que a diversidade sempre esteve aqui. A grande questão que fica para o presente e para o futuro é: como garantir a convivência harmoniosa em uma nação cuja identidade foi forjada por tantas vozes espirituais diferentes?